Olá pessoal, boa noite. Muito obrigado por aqueles que já estão presentes. Eu vou adicionar o nosso convidado para nós darmos início à live de hoje. Eu vou pedir uma ajuda técnica para o Renato aqui, que eu não estou conseguindo encontrar os ícones aqui para adicionar o convidado. Renato. Oh, Cleiton Alvim. Está me escutando, Cleiton? Cleiton? Tô te Seu ouvindo. áudio. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Tudo certo aí? Boa noite. Boa Tudo bem? noite. Tudo jóia? Graças a Deus. Tudo tranquilo. Tudo Quero certo. começar te agradecendo por ter aceitado o nosso convite. É uma honra para nós termos você aqui na escola chamada Cavalo. O prazer é todo E meu, eu vou Paulo. fazer. É um prazer falar com Ótimo. você. A gente já tem um convívio aqui semanal, mas tá falando ao vivo aqui com você e discutindo um pouquinho desse assunto que a gente ama, né? A gente não sabe fazer outra coisa, né? Que é cavalo. É bom demais. É verdade. É verdade, viu, Cleiton? Eu quero fazer duas coisas nessa live. Primeiro, eu quero Sim. dedicá-la à raça manga larga machador. E vou explicar por quê daqui a pouco. Uhum. E a outra coisa que eu quero fazer é oferecer um presente aos adeptos do cavalo manga larga machador, que é a sua presença aqui conosco. Né? Porque você atualmente é o cavaleiro mais premiado da raça nos concursos de marcha. Né? Inclusive, você defende o título de bicampeão brasileiro. Não, nada disso. Isso aí é bondade sua. A gente treina aí os animais e, na verdade, eles são as estrelas, né? Eles que vão lá e ganham. A gente só tenta fazer esse caminho e tenta mostrar isso a eles. E tenta dar um pouquinho de prazer a eles também, né? A gente está competindo e Com está ganhando. certeza. E engraçado que parece que tem alguns animais que eles sabem que estão em competição, sabe? Isso é muito legal. É verdade. Eu admito que sim. Mas eu vou explicar por que é que eu estou dedicando aqui essa live à raça manga larga machador. Vou tentar Uhum. fazer isso de forma resumida. Sim. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu ganhei um cavalo da raça manga larga machador. O nome dele era Rubi das Garças, Uhum. de um criatório no norte de Minas, Montes Claros. O Sim. titular desse criatório era irmão da minha avó, meu tio-avô. O nome dele era Legal. Mauro de Araújo Moreira. E mais adiante, o filho dele, João Carlos de Araújo Moreira, casou-se com a Maria José Colares, chamada Zezé Colares, conhecida como Zezé Colares, filha do senhor Casemiro Colares, que era o titular do Aras Catuni. Então, Sim, o que sim. aconteceu mais à frente? Eles fundiram. Ativo. Criatório Catuni ativo até hoje aí. Exato, tem mais de 90 anos de Sim. tradição. E eles fundiram os dois criatórios, o criatório das Garças e o Catuni. Né? Uhum. Então, é um vínculo familiar meu, né? O Manga Larga Machador, eu trabalhei com muitos animais da raça, nunca treinei para concurso de marcha, Sim. admito, Uhum. mas atendi vários criadores e adeptos e gosto muito e tenho um caso de amor com essa raça, posso dizer assim, né? Ah, legal. Mais É. recentemente eu fiz um trabalho lá no Aras do senhor Marcelo Batista, né? O criatório Maripá, fiquei Uhum. lá coordenando um programa de treinamento durante quase um ano e meio. Sim. Bom, mas então está explicado, né? Por que eu dediquei essa live nossa à raça e por que eu estou oferecendo esse presente? Porque a sua pessoa é um ícone hoje dentro da raça Não, e não. realmente você estar aqui com o público da escola chamada Cavalo é um presente para nós. Obrigado mais uma vez, viu, Cleiton? Ah, eu que agradeço. É um prazer, viu? O nosso tema de hoje, Cleiton, pelo menos é a sugestão que eu faço,
Sim. seria nós oferecermos dicas aos adeptos do manga larga marchador sobre como agregar valor funcional ao cavalo. E quando nós falamos Uhum. de valor funcional, nós estamos falando de competências no seu desempenho para aquilo que nós pretendemos, não é? Uhum. Então, como Perfeito. você é um especialista em concurso de marcha, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você está de acordo? Com certeza. E ansioso para poder É, falar sobre isso aí. Eu acho que tá é de suma certo. importância para o nosso Pois cavalo é, também, essa questão da funcionalidade, né? Aliada à marcha, obviamente. com certeza. Nós estamos aqui com vários participantes, Cleiton, mas Uhum. como você tem quase 24 mil seguidores, é uma avalanche aqui de perguntas, não vai dar para ler. Eu peço desculpas aos espectadores, agradeço por eles estarem conosco aqui, mas nós precisamos aqui oferecer a eles o conteúdo de hoje e o tempo é limitado, né? Sim. Mas Uhum. muito obrigado a todos. A primeira pergunta, Cleiton, seria a seguinte: no seu sistema de treinamento de cavalos, quais seriam os aspectos que você considera mais importantes para agregar esse valor funcional, essas competências aos cavalos que você treina? Sabe, Paulo, é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, né? Assim, que reforçou no meu treinamento. Eu tento cada dia mais, vamos dizer assim, apurar a minha sensibilidade com o meu cavalo. Para mim, é fundamental um cavaleiro ter boa sensibilidade. Quando você adquire essa sensibilidade no treinamento de cavalo, as coisas ficam bem mais fáceis, né? Então, eu prezo muito a minha conexão com o cavalo. Então, na questão da sensibilidade. Eu só vou trabalhar meu cavalo se eu estiver mentalmente bem, se eu estiver nervoso por situações externas, jamais eu vou montar cavalo. Então, assim, pensando em treinamento aqui em casa hoje, é primordial a conexão com o cavalo, que é através da sensibilidade que a gente é obrigado a treinar, né? Então, assim, hoje, primordialmente, a conexão é a primeira coisa que eu me preocupo com o cavalo. Principalmente que a gente, por aqui em casa, a gente ter animais nossos e também receber cavalo de clientes, a gente recebe muito cavalo problema, vamos dizer assim, cavalos que já foram mexidos com outros manejos. Então, quando esses cavalos chegam, geralmente eu coloco eles no redondel, te dá uma meia reiniciada para justamente tentar ter essa conexão com eles. Então, a primeira coisa é essa conexão. E o que você acha mais tranquilo, mais fácil, né? Você iniciar os cavalos ou você receber cavalos já montados para poder aprimorar? O que você acha mais tranquilo? Você sabe que por um tempo da minha vida, eu já treino manga larga machador profissionalmente, acho que há uns 15 anos. Por um tempo, na época de menino, vamos dizer assim, eu preferia receber cavalos já montados, cavalos já domados. Na minha cabeça, naquela época, era mais fácil, os cavalos já estavam, os antigos falavam desbardados, né? Já estavam amansados. Você dava sequência dali para frente. Só que hoje, cara, assim, com a experiência que a gente vai adquirindo, principalmente as metodologias de treinamento, a doma hoje em dia a gente faz é muito diferente. Sem dúvida alguma, eu prefiro receber um cavalo extremamente, não extremamente, mas um cavalo assim, mais chucro, sabe? O menos mexido possível. Porque tem um amigo nosso que fala que um cavalo, quando você recebe um potro, ele é uma carta em branco, né? Então, tudo que tiver escrito no final dessa carta foi você que escreveu. O Ítalo falou isso uma vez, eu achei muito interessante e é a verdade. Quando Uhum. você se torna o responsável por aquela carta, você não tem desculpas, né? Então, hoje eu prefiro treinar um cavalo que eu vou domar e eu vou dar sequência e vou fazer pista depois, do que já receber cavalo mexido. Só que hoje, no manga larga Boa. machador, a gente já tem excelentes treinadores a gente chama dos animais puxados, né? Então, eu já Sim, peguei aqui alguns animais que vieram do cabresto, que a gente fala, aqueles potros que fazem pista no cabresto, quando bem mexidos, já adiantam demais o nosso processo de treinamento montado. Porque aí você só entendi. vai fazer a doma, assim, de equitação já, você dá uma acelerada, porque Uhum. esse treinador lá atrás já fez a sensibilização, já aproximou, já está conectado ao cavalo. Então, quando essa pré-doma do cabresto é bem feita, ela é muito benéfica para a gente que vai montar. Então, tem Os- esses os- dois pontos. Cavalos que já foram mexidos, bem mexidos no cabresto, eu gosto. E cavalos que vêm zerado. Eu prefiro.
Eu prefiro. E o Entendi. resultado é muito mais rápido. Hoje aqui em casa, os potros bons de potencial, assim, que a gente vê que vão fazer bem pista, com 3, 4 meses de doma, eles já estão bem aptos a começar a competir, sabe assim? Bem Aham. gradativo, mas já estão bem adiantados. E já cavalos que chegam com mais problemas, assim, mais atrasados, demoram, sei lá, de 6 meses a 8 meses. Tem cavalo que demora um ano para poder sair para a pista, para a gente poder confiar nele, né? Entendo. Muito bom. Esse que você citou aí realmente exerce uma influência positiva. A gente chama de trabalho de chão, né? Aquele trabalho que o cavalo recebe antes de ser montado, muitas Sim, vezes já dá sim. um adianto bom e sem criar ali intervenções indesejáveis, né? É exatamente isso aí. Desde que No bem mateador, conduzido também. a gente tem muito pouca tradição de fazer isso no manga larga mateador, sabe, Paulo? Sim. Muito pouco. Então, quem faz bem feito são esse pessoal que faz o trabalho de cabresto e quando chega esses animais, adianta bem. Agora, Sim. esse trabalho que eu já acompanhei que você faz aí de chão, essa baseada que dá do chão aí, adianta demais para domar, sem dúvida Isso nenhuma. é uma metodologia secular, né? Isso aí há muitos séculos que já existe esse trabalho de chão e Sim. são usadas três versões para trabalhar o cavalo antes dele ser montado, né? Que é no cabresteamento Uhum. lateral, depois no trabalho à guia e no trabalho de rédeas também conduzido ao chão. Então você Uhum. estabelece ali toda a linguagem de comunicação para que o cavalo tenha um pré-entendimento com relação a ela. Depois, quando você Sim. monta, o cavalo já está com um entendimento bem adiantado, né? Sem Facilita dúvida. muito. Com certeza, com certeza. Ajuda É, demais. essa metáfora que você usou também é bem interessante da página em branco, né? Só quero acrescentar aqui uma coisa que talvez seja importante para os nossos espectadores. Uhum. O cavalo realmente é uma página em branco, o cavalo chucro é uma página em Sim. branco. Mas para que nós façamos nele o trabalho para chegar aos resultados pretendidos, Uhum. nós precisamos estar bem alfabetizados, porque senão nós vamos cometer uma série de rasuras, né? Nessa É, redação. e hoje não tem corretor automático, não, né? Hoje não tem telefone, Exatamente. não, né? Então não adianta só a página estar em branco, eu tenho que saber redigir nela, Com certeza. porque senão eu posso comprometer o trabalho. A Com outra certeza. pergunta que eu gostaria de levar a você, Cleiton, é a seguinte: você acha que o manejo do cavalo exerce influência nos treinamentos? O manejo que você fala, o tratador, um exemplo? É todo o manejo do cotidiano, né, da alimentação, a higiene do cavalo, os traslados para o piquete, ou seja, tudo que se faz Sim. com ele no cotidiano. Né? Não, o principal fator aqui do nosso centro de treinamento hoje do Aras é o nosso tratador. São os nossos tratadores, né? E, sem dúvida, o mérito do nosso sucesso, talvez lá no final na pista, é deles aqui. Eles são responsáveis pelos Boa. animais, né? O tratador, quando bom tratador, ele que vai te indicar se o cavalo... Ele conhece o cavalo. Se ele chegar na baia de manhã, ele já sabe se o cavalo está em disposição, qualquer probleminha, ele conhece. Então, assim, o pessoal que não conhece o nosso manejo aqui, o Paulo já conhece, a gente é muito, muito chato com o manejo, né? É Realmente. cama de extrema qualidade, o trato volumoso de qualidade, ração de qualidade. Eu tenho várias chatices aqui que eu brinco, mas são os detalhes, né? O Jango fala que o campeão tem que ter hábito de campeão, né? Então a gente tentou adquirir vários hábitos aqui de campeão, vamos dizer assim. Um exemplo, quando a gente vai tirar qualquer cavalo aqui de casa da baia, ele vai sair da baia, vai para o corredor, que seja para ir no lavador. Obrigatoriamente a gente limpa o casco. Então o tratador ou Sim. eu, quando eu vou entrar na baia, Paulo conhece aqui, já limpa o casco, ou seja, você já está fazendo a higienização do casco, porque bactéria odeia oxigenação, né? Então, se tiver limpinho ali, a chance de ter menos bactéria possível. Quando você está limpando, você está se aproximando do cavalo, você está criando uma conexão. Tem um amigo meu Uhum. que veio aqui sábado andar a cavalo comigo, e aí ele expliquei isso para ele, falou, que você tirar o cavalo da baia, você limpa o casco dele. E aí ele ficou impressionado que quando ele foi aproximar do cavalo, o cavalo levantava a mão. Ele foi pegar a o cavalo levantou o pé, ficou esperando ele ficou abismado. Ele falou, que é isso? Eu falei, não, isso aí é legal que você já vai criando uma conexão com o cavalo. E eles ficam Claro. tão predispostos a isso, né, Paulo, É. que acontece de forma muito natural. Então, esse manejo que foi a sua pergunta é de extrema importância, é fundamental, é básico. Sem contar que um cavalo que dormiu mal, né, vamos dizer assim, com cama ruim, pessoal que preocupa muito com o resultado final de pista, você preocupa se o seu cavalo dormiu bem? Você preocupa se o seu cavalo está com uma cama boa?
Se ele está com água limpa, água boa para cavalo beber, para quem não sabe, é água que a gente pode beber. Então, sabe se a sua água, a água do bebedouro dele está limpinha? Se o volumoso que o tratador passou está de boa qualidade? Então, manejo, sem dúvida, é fundamental. Com certeza. Outra coisa que eu acho de extrema importância salientar, que a gente usa aqui há bastante tempo, todo cavalo tem que sair da baia todo dia, gente. É fundamental isso. Para mim aqui, pelo menos, é fundamental todo cavalo sair. Por quê? A gente trabalha aqui, os animais são montados dia sim, dia não. Então, todos os dias que não são montados, eles são soltos no piquete, pelo menos por um período do dia. Eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer para eles, né, Paulo? Porque sem clausurar um cavalo numa cocheira e não dar mínima liberdade para ele todos os dias, é um pecado, né? Então, você falou coisas muito importantes aí agora, e eu dou testemunho, né? Porque eu frequento aí a sua casa com regularidade e posso dar esse testemunho ao nosso público. E a índole do cavalo, o temperamento, o cavalo traz consigo ao nascer, mas o comportamento é adquirido. E aquilo que constrói um comportamento positivo no cavalo é o manejo e o treinamento. Né? Com certeza. Então, o tratador é peça-chave no sistema. A forma como ele lida com os animais e as rotinas que ele estabelece fazem total diferença. Né? Sem dúvida. Total diferença. A liberdade é fundamental, porque o cavalo é um animal de hábitos nômades. Né? Um cavalo selvagem adulto, num período de 24 horas, ele anda e pasteja pelo menos 18 horas. Isso é o normal para um cavalo. E para vários sistemas orgânicos dele. Né? Sim. A questão dos cascos que você falou, o casco faz um movimento de expansão e contração e representa uma bomba sanguínea. O cavalo tem 5 corações. Eu escrevi um artigo em 2004 dizendo isso, que o cavalo tem 5 corações. As 4 cascos são bombas auxiliares que ajudam o coração a fazer uma circulação sanguínea em todo o organismo do cavalo. E a bactéria que prolifera no casco, ela só vai estar ali se encontrar meio de cultura, que é calor, umidade e falta de oxigênio, porque é uma bactéria anaeróbica. Se entrar oxigênio, ela morre. Então é fundamental oxigenar a sola, limpar, porque o oxigênio é o melhor agente asséptico para acabar com a bactéria. Né? Então são coisas muito importantes que você falou. Você podia falar um pouco aí também da parte alimentar, né? Que é fundamental e que a de vocês é muito boa. Você podia falar um pouco disso aí. Como é que se alimenta os seus cavalos? Eu vou contar um pouquinho da nossa realidade, né, Paulo? Você pode atestar a veracidade aí que você convive aqui. Não tem segredo, galera. O pessoal que vem aqui, às vezes, vê os nossos animais bonitos, bem nutridos, né? Pelo bonito. E a gente, quando vai falar a quantidade de alimento que usa, o pessoal, às vezes, acha que a gente está até mentindo. Então, na verdade, o que a gente se propôs a fazer aqui? Os nossos animais, eles comem no mínimo 6 vezes por dia. O que eu fiz? Nós fracionamos a ração e o feno cada um em 3 tratos separados. Ou seja, os nossos animais comem 6 tratos por dia. Ele, um exemplo, come 7 horas da manhã a ração, aí às 8h30 recebe um tablete de feno. Aí às 11 horas volta a comer a ração, 1h30 come o tablete de feno. Aí às 4, novamente a ração, e aí às 5, o terceiro tablete de feno. Ou seja, ele recebe 6 refeições diárias. E ajuda muito o cavalo não ficar ocioso, né? Isso a gente faz aqui e funciona demais. Ou seja, a gente dá... os animais consomem pouquíssima ração. Por exemplo, os animais de alta performance que vão ir para a competição, um exemplo do CBM, competição grande, eles comem no máximo 3 kg de ração. São 3 tratos de 1 kg. A gente tem cavalo aqui que já estão bem musculados, estão bem, eles comem 3 tratos de 700 gramas. Você vê aqui, não deixa eu mentir. 2,1 kg de ração por dia, e aí come de 8 a 9 kg de feno dividido nesse trato. Então funciona bem. E é importante para o cavalo. E horário, né, Paulo? Você fala bem rotina. Isso aí. Cavalo, a gente brinca aqui que 7 horas não é 7h10. Então, é 7 horas, é o trato, 7 horas. E um fato interessante que eu aprendi uma vez, a gente aplica aqui, é sempre rotacionar a ordem que você vai alimentar a tropa no pavilhão. Um exemplo, a gente começou na segunda-feira, um exemplo, começou da esquerda para a direita. Começou a primeira baia lá da esquerda. Quando você for tratar na última baia da direita ali, ou seja, aqui a gente tem um pavilhão com 10 baias.
Demorou 5 minutos para esse cavalo comer, até você passar o trato para todo mundo. Ele já está ali, né? O organismo dele já está processando para receber o alimento. E aí, pode ser, Espetacular. sabe melhor que eu, que pode gerar vários problemas gástricos, né? Então a gente faz isso, tenta rotacionar. Um dia de manhã começa pela esquerda, à tarde começa pela direita, e aí o meu menino aqui vai fazendo esse manejo aí, que é um detalhezinho a mais, né? O campeão é feito de detalhe, né? Então a gente tenta fazer o mais detalhado possível. Você acabou de dar uma aula aí sobre alimentação equina, né? Eu vou fazer pequenos comentários aí, mas o seu o manejo alimentar da sua casa é exemplar, né? Quem dera os aras adotassem algo pelo menos próximo do que você faz, né? E o pessoal às vezes acha que é difícil fazer isso, né, Paulo? Porque você dividia muito horário e na verdade fica muito fácil, gente. Fica quando você organiza, que você sabe a hora certa de fazer as coisas. Por exemplo, a gente tem 20 cavalos aqui em treinamento e você conhece aqui, tem um tratador. Então tem um responsável que faz esse trabalho todo e além de limpar as cocheiras pela manhã e à tarde. Então a gente limpa as baias 2 vezes por dia ainda, para não acumular muito resíduo, para ter o máximo conforto possível. Com organização e com horário, fica muito fácil de conseguir esse resultado, né? Exato. É preciso estabelecer as rotinas e cumpri-las, né? Mas com relação à alimentação do cavalo, eu quero acrescentar uma coisa aqui que pode também ilustrar para o nosso espectador, que é a natureza alimentar do equino. Ela acontece pela ingestão contínua de pequenas quantidades. Essa é a forma natural de um cavalo se alimentar. Ingestão contínua de pequenas quantidades, pouco a pouco, o dia todo. O cavalo não tem vesícula biliar. A bile é lançada diretamente no intestino do cavalo. A digestão da forrageira é feita lá. Então ele não tem vesícula biliar. Por quê? Porque ele come o dia inteiro. A bile é lançada no sistema gastrointestinal frequentemente. Então é um animal que não pode ficar muitas horas sem se alimentar. E o hábito da mastigação também é muito importante para o cavalo. O exercício mastigatório. Quando ele não tem o que mastigar, ele começa a morder a porta, a alvenaria, começa a morder o tratador. Daí a pouco vem a aerofagia, né? A aerofagia, uma série de maus hábitos e vícios também, por falta do exercício mastigatório. Você já deve ter pegado casos aqui, já chegou cavalos que não engordavam, com o histórico não engorda, e era simples. Tratamentozinho simples com omeprazol resolveu o problema dele. Ou seja, já estava todo lascado, com uma gastrite antiga já ali. E acredito que pelo estresse de ficar preso, pelo estresse de ficar um período grande sem comer. A ração concentrada, ela estimula a produção da bile, porque não é um alimento original da espécie equina, o concentrado. O original é a forrageira, os capins, né? Então, quando você dá a ração para o cavalo, a estrutura que produz a bile, né, que é o fígado, ele é solicitado para produzir mais bile. Então, se você dá ração e fica muito tempo sem dar capim, o excesso de bile que vai para lá começa a corroer o estômago, né? Uma ação corrosiva. E aí vem a gastrite. Então, o cavalo não pode ficar muito tempo sem comer. É mais comum que as pessoas pensam isso hoje em dia, sabe? Muito comum. Vejo muito caso disso aqui. Muita gastrite e úlceras também, em decorrência desse grande espaço entre uma refeição e outra do cavalo, né? Então, por exemplo, se você imaginar que o último trato do dia, 4 horas da tarde em muitos lugares. No dia seguinte, às 7 da manhã. São quantas horas? Nossa, mãe. 15 horas. Eu vi que teve uma pergunta aí, parece, que perguntou se o último trato da tarde, o tablete de feno, tipo, meio qual o tamanho, né? Então, geralmente, só para ilustrar, os 3 tratos divididos, a gente divide um exemplo em 4 partes. Uma parte pela manhã, uma parte na hora do almoço e as 2 partes na tarde, que teoricamente para durar mais tempo, para tentar o maior volume na última refeição, para ele ficar menos tempo sem comida, né? É isso mesmo. É fundamental. Uma outra coisa que é muito importante que você faz na sua casa, que eu recomendo muito, é oferecer também volumoso a fresco. Você serve o cavalo com feno e volumoso fresco também, né? Nós conseguimos plantar uma áreazinha aqui, pequena ainda, mas a gente conseguiu irrigar. Ficou bem legal, de Tipton 85. Então, hoje a gente consegue fazer um trato bom aí de verdinho, né? A gente fala que é o verdinho. A tropa adora. Eles a hora que vê
o trailerzinho, a carretinha do quadriciclo cheia de Tifton verdinho, eles adoram. Então acho que é legal, né? É um atrativo também, além de fazer O trilha. capim fresco, Clayton, ele tem maior teor de água. Então ele Sim. refresca o sistema, refrigera o sistema gastrointestinal, compreendeu? Legal. Aham. E outra coisa, ele cria uma variação de paladar para o cavalo. Sim, Ele muda de sensação palatável, né? sim. Porque o capim fresco ele tem um gosto diferente do capim desidratado, que é o feno. Aham, E aham. isso renova o apetite do cavalo, dá a ele mais disposição alimentar. Então tem várias vantagens Com de certeza. oferecer ocasionalmente o verde, né? Vou partir para outra pergunta aqui. Bora lá. Bom, a próxima você já respondeu, né? Quais observações você faria com relação ao que seria um manejo recomendável? Eu acho que você já comentou todas, mas se você tiver mais alguma aí, pode ficar à vontade. Não, eu indicaria bom humor entre os trabalhadores. Isso Parece, é a coisa que mais tem na sua casa, é isso. Eu parece tô, besteira, mas aqui em casa a gente preza o bom humor entre a galera, né? Entre nós e os meninos que trabalham com a gente. porque Parece, o parece cavalo besteira, mas recebe isso, né, eu Cleiton? Ele sinto que recebe, os cavalos sentem a energia positiva. com Então, se certeza. tiver de mau humor ou tiver com algum problema particular, vamos, tira um dia de folga, não vem trabalhar não, a gente ajeita outra, porque passa. Realmente os bichos, eles são muito sensíveis, né, Paulo? E é muito Muito, fácil para eles sentir essa variação de energia da gente. muito. Eu estou atuando como profissional no Meia Quest desde 1984, né? Comecei a dar assistência para criadores aos 20 anos de idade. Uhum. E foram incontáveis criatórios, áreas que eu trabalhei, centros hípicos, escolas de equitação, etc. E eu vou dar um testemunho. Eu não conheci nenhum lugar que tenha mais alegria e bom humor do que a sua casa. Ah, que isso! Todos os dias as pessoas estão alegres, bem-humoradas, bem dispostas. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, Cleito. Nunca vi. Realmente é admirável as disposições de humor que vocês têm durante o dia de trabalho. É impressionante. Impressionante. A gente tenta cultivar esse hábito aqui, a meu ver, é muito saudável, sabe? Além de fazer bem pra gente, né? Então, E contagia, né? As pessoas que vão se aproximando ficam contagiadas ali, né? contagia. Os amigos que vêm aqui visitar a gente, às vezes, eles falam que, assim, não dá vontade de ir embora, né, Paulo? Você já acompanhou várias vezes aqui. Só senta, a gente tem no corredor de baias aqui, a gente tem uma mesa do Verdade. ladinho do lavador, é onde a gente toma café, no corredor das baias do Sim, cavalo. E, para mim, é um ambiente mais gostoso do Aras, é aquele manejo ali, né? Onde tem a com mesa, os certeza. bancos, a gente então tá sempre reunindo ali com É bastante isso mesmo. alegria para cumprir Nós as falamos um pouco tarefas. do manejo, Cleiton. Sim, Vamos falar um pouquinho agora dos treinamentos. Eu queria que boa. você falasse sobre a frequência dos treinamentos e também sobre a intensidade, né? Sim. Quantas vezes você trabalha o cavalo por semana e quanto tempo? Ou seja, a Uhum, uhum. frequência e intensidade. Boa. Assim, eu acho de suma importância, Paulo. Ninguém me ensinou isso pelo dia a dia. Tanto que quando a gente treinava o cavalo de tambor e baliza, que eram os cavalos quadrilhas que a gente exigia mais, montava todo dia. Então, teoricamente, esses cavalos eles folgavam só no domingo. E olha lá, quando não montava domingo também. Para uma galápagos mostradora decorrer dos anos, eu acho, e para o outro principalmente, eu acho de suma importância ele trabalha um dia e descansa um dia. Trabalha um dia e descansa um dia. Para quê? Além de descansar o físico dele, o corpo, a musculatura, obviamente eles cansam, porque um treinamento não é brincadeira, eu acho interessante para ele assimilar. Não sei te explicar isso, porque eu nunca nem li sobre isso, mas, ao meu ver, eu interpreto que eles assimilam. Então, terminei um trabalho bem, dei um dia para ele descansar. 2 dias depois, eu for montar, ele já está com a cabeça melhor, eu sinto que ele aprendeu, e aí vem a confirmação que um dia de folga funciona demais para os cavalos. Então, obrigatoriamente, geralmente eu faço aqui 2 turnos, né? Por eu trabalhar 20 animais, eu monto em 10 a 12 num dia e de 10 a 8 num dia que eu não monto. Então eu pego a tropa que eu exijo um pouquinho mais, são os animais que já estão fazendo pista, são os animais mais velhos que precisam trabalhar mais. Eu monto segunda, quarta e sexta. Então, segunda, quarta e sexta, dependendo do trabalho, eu monto 10 ou dependendo até 11, 12. Por que eu falo dependendo?
O pessoal às vezes não entende, é impossível montar em 10 cavalos, você está ficando doido, você não está trabalhando direito, não existe. E você acompanha aqui. O que a gente faz? Eu sou da consistência no trabalho. Eu não preocupo com intensidade, eu preocupo em ser constante. Então, o menos é sempre mais. E falando de manga larga marchador, falando do cavalo de marcha, se você causar exaustão, pode saber que no outro dia ele vai estar muito ruim. Muito, muito ruim. Então, é importante trabalhar pouco, trabalhar bem e ter consistência. Para isso, precisa de muita paciência, né? Porque não é fácil você conseguir um resultado trabalhando pouco. E disciplina, né? Para manter as de rotinas. forma certa, com disciplina, vai ter resultado. E aí, os outros animais, um exemplo, que eu vou montar terça e quinta e sábado, se não tiver competição, são os animais que precisam de menos intensidade de trabalho. Geralmente, os potros, os cavalos novos, eu gosto de montar terça, quinta e talvez no sábado. Eu vejo melhor resultados neles do que se trabalhar com mais frequência. Eu deixo o final de semana mais para ele descansar. Vai ficar solto no domingo. Boa. Domingo, geralmente, eles estão de folga. Então, a gente tenta soltar uma tropa de manhã, uma tropa de tarde. E no final de semana que a gente não está competindo, porque agora começa a temporada, a gente está competindo quase toda semana. Quando não está competindo, a gente trabalha também no sábado. E o domingo é folga para eles. Boa, vou comentar aí essa fala sua que realmente tem um valor extraordinário para as pessoas que treinam cavalos, né? Eu compartilho de todas essas questões que você mencionou e vou fazer aqui uma contribuição, né? A questão de intercalar os dias de trabalho, Sim. além dele propiciar ao cavalo um descanso físico, ele renova o interesse do cavalo. Nós chamamos isso de manter o cavalo no frescor do interesse. Ele tem que estar interessado pelo trabalho. Em outras palavras, ele tem que sentir saudade do trabalho. E quando você dá esse espaço de renovação, você percebe que o cavalo fica mais interessado, ele sente saudade, ele quer estar com você. Sim. Enquanto que quando a rotina ela é muito maçante, né? Ela não tem intervalos de descanso, o cavalo vai ficando enfastiado. Ele vai ficando enjoado daquilo. E começa a ficar mal-humorado. Com certeza. E é perceptível isso, principalmente, Paulo, quando você trabalha no mesmo ambiente. Então, e eu gosto que os meus cavalos, é o que você falou, essa conexão aí deles quererem trabalhar. O que eu costumo fazer? A gente tem um redondel grande aqui, que você conhece, que é bem legal, um redondel coberto, gostoso para trabalhar. Espetacular. A gente tem uma pista boa, uma pista de areia levinha, muito boa de trabalhar. E a gente tem bastante exterior aqui para fazer. Tem morro, tem mata, tem estrada, tem algumas voltas que a gente pode dar. Então, só para complementar a rotina ali que você falou, eu nunca repito o lugar de trabalho da semana. A não ser que são os potros que ainda estão no redondel. Então, um exemplo, você já percebeu aqui, né? Um dia, na segunda-feira, por exemplo, eu saio para a estrada. Basicamente, a tropa toda vai trabalhar na estrada. E aí, na quarta-feira, eu costumo trabalhar no redondel. A tropa, aí, mexer mais na boca, a gente fala chulamente, mexer na boca. Oficina de regulagem. Ali é flexibilidade, isso aí, regular. E aí, mais perto das competições, eu trabalho na pista. Mas a pista eu trabalho bem pouco. Que eu acho um ambiente bem estressante, principalmente para o cavalo de marcha. Porque a marcha é um movimento muito repetitivo, né? Parece besteira, né, Paulo? Você está acompanhando a gente aqui. Eu já fui em várias modalidades, eu busco conhecimento, você sabe disso. Eu tento correr atrás de várias modalidades diferentes. Mas o cavalo de marcha talvez seja uma das modalidades mais difíceis de você treinar um cavalo. Porque é uma regulagem muito fina, né? Uma regulagem muito fina. E outra coisa, você trabalha com equitação clássica, já te acompanhei aqui. Você dá alívio pro seu cavalo o tempo todo. Então, volta e meia durante o treinamento, você faz uma extensão de pescoço. Um exemplo, uma apresentação aí de equitação de trabalho. Ela demora no máximo 8 minutos, né? 10 minutos. O cavalo de marcha, por exemplo, um concurso de marcha muito pequeno, uma etapa de marcha muito pequena, muito rápida, ela demora 20 minutos a 30, no mínimo. Então, você mantém um cavalo com interesse em andar bem, altivo, com a frente no lugar, enganjado, reunido, sem assustar, e ainda com a boca leve, descontraído. Mas só que ele ainda tem que estar apoiado na boca, ele não pode estar com a boca bamba, ele tem que ter um mínimo de contato na boca. Então, assim, você conseguir fazer isso tudo e condicionar o seu cavalo para isso aí, não é brincadeira, não. E você gerar um interesse para esse cavalo, tá sempre querendo trabalhar, eu acho que é um desafio para nós treinadores, sabe? Muito. Então, assim, o que eu faço aqui, que eu acho que talvez possa estar colaborando dos bons resultados, é exatamente isso. Trabalhar pouco, trabalhar correto e variar o ambiente. Tem que variar.
Nós costumamos dizer que o cavalo é um animal homeopático, porque a homeopatia ela sugere isso, né? São doses, pequenas doses, mas com uma frequência Boa, boa. Exatamente rotineira, isso. não é? Exatamente Frequência rotineira. E quando nós, por exemplo, se a pessoa não tem opção de outros ambientes, você falou redondel, pista e exterior, pelo menos ela tem que criar variações dentro do ambiente que ela tem. Evitar ficar repetindo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Justamente para manter o cavalo no frescor do interesse. Porque o cavalo de sela qualificado, ou seja, que o cavaleiro preza, é aquele que está sempre fazendo uma pergunta. O que é para eu fazer? O que é para eu fazer? Sem antecipar nada, né? Já era. Você antecipou, já era. Se ele começa a antecipar e passar na sua frente, com certeza, aí concordo. já entra na contramão do processo, né? E aí, é igual você falou, o pessoal que só tem uma pista, por exemplo, para trabalhar, ele pode estar gerando interesse dessa forma que você falou muito bem. Variando os exercícios. Pode trabalhar um dia na guia, não precisa montar. Pode trabalhar em liberdade. Exato. Ele pode um dia trabalhar só a passo, em círculos grandes, por exemplo. Um dia só trota ou só galopa. Então dá para fazer sim. Mas infinitas variações. Infinitas variações. Mas eu acho que o pessoal, pelo menos o pessoal que está começando e querendo trabalhar cavalo, fica com isso na cabeça. Pensa sempre em gerar interesse do seu cavalo. Sempre preocupa se o seu cavalo está gostando de trabalhar. Se o seu cavalo trabalhando de orelha murcha, você pode rever, companheiro. Aí você começa lá atrás, né, Paulo? Vai lá na cama dele, na baia, e vê se ele está dormindo bem, né? E a frequência do trabalho e a intensidade são dois aspectos determinantes para isso que você acabou de falar. Para o cavalo ter interesse, né? Se a frequência é muito alta e se a intensidade também é alta, você está desgastando o seu cavalo e ele vai ficar estressado, né? Com certeza. Se chegar a fadiga, para mim é game over. Você vai perder muito de jeito nenhum. Não pode. Ô Cleiton, bora lá. Ficou uma para trás aqui. Sim. Você gostaria de fazer algum comentário relacionado aos equipamentos que você utiliza no seu treinamento? Sela, embocadura, você tem alguma coisa que você gostaria de mencionar? Vixe, isso aí tem demais, hein? Só para dar uma referência para o nosso público aqui, assim, os seus preferidos e tal. Eu sou um aficionado por embocadura, eu acho lindo, eu gosto de embocadura. Você que conhece aqui em casa, eu devo ter mais umas 200 embocaduras aqui. Então eu gosto, mas presta bem atenção, eu não uso todas, né? Então eu tenho embocadura de tudo quanto é tipo que você imaginar aqui, mas é mais por um gosto particular do que necessariamente para o uso. Basicamente, aqui eu uso 3, 4 tipos de bridão. Você já viu aqui, é um bridão de liso, um bridão um pouquinho mais fino, um bridão da bitola mais grossa, um bridão argola e bridão agulha. Então esses 3 tipos de bridão que eu uso. Devo ter aqui uns 10 de variação de tamanho, espessura, mas basicamente é isso. E embocadura, vamos dizer assim, embocadura de acabamento, né? Ou seja, os freios. A gente tem um freiozinho antigo, uns falam freiozinho manga larga, outros falam água-choca. Então eu devo ter aqui umas 6, 7 variações desse freiozinho, que é um freiozinho que eu gosto muito. Tem um Pelion, tem um freio que o pessoal nomeou Fernandinho, que a gente usa muito, eu gosto muito dessa embocadura. Eu tenho várias variações dela, menor, maior, com cãibra mais alta, com bocado diferente, e com frecarete, sem frecarete, então tem essas variações. Sela, eu uso a australiana, tradicional. Ultimamente, você tem acompanhado, eu tenho gostado até de uma reizinha aqui, que um amigo nosso faz aqui, principalmente para trabalhar a parte de flexibilidade dos animais. Essa selinha de cabeça, vamos dizer assim, ela te dá um pouquinho mais de liberdade, te dá um pouquinho mais de contato com o cavalo do que essa sela. Ele é um lombilho modificado. Ele é um lombilho modificado. E a gente fez umas modificações aí e ficou muito legal. Estou gostando muito dessa sela. A manta, a gente usa... Hoje, atualmente, eu trabalho com a manta da Boots Horse, que é a Hermex Pad, que é uma manta muito boa. O Paulo já ouviu ela aqui a gente usando. É uma manta de alta resistência. Essa minha aqui, ela deve ter uns 2 anos, que eu uso ela todo dia em todos os cavalos. No final do dia eu lavo. Protege muito o cavalo, né? Põe ela secar. Ela tem uma tecnologia lá de impacto, que ela absorve muito o impacto lá, então ela ajuda muito. Então, basicamente, os equipamentos de treinamento são esses. E gosto muito de trabalhar na guia. Você já viu trabalhando bastante aqui os animais na guia, sim, em liberdade. E aí uso o cabresto 7 nós mesmo, com guia de 4 metros, guia de 6 metros. Basicamente é isso que a gente faz, que eu uso aqui no dia a dia. Vou só fazer um comentário. Uma coisa importante, Paulo, que eu acho importante salientar,
para o pessoal que treina cavalo também, principalmente para a galera mais nova, é o zelo com os equipamentos, né? Ou seja, embocadura. Tirei do cavalo, do lado do meu lavador já tem um baldinho com água que eu vou lá e imerso a embocadura na hora ali, para poder já lavar, já vou pendurá-la limpa. A cilha e barrigueira, terminei os animais, no exemplo, da hora do almoço. Lavo elas com detergente, deixo secando, para depois que eu voltar do almoço montar de novo. Final do dia, a mesma coisa. Cilha está higienizada e barrigueira também. E a sela, você montar aqui, vocês vão ver, a sela nossa é bem oleosa, né? Então eu passo sempre lubrificando, sempre cuidando, sempre limpando esses equipamentos. Eu acho de... Essa manutenção criteriosa, rigorosa, ela favorece o cavalo e o cavaleiro também, não é? Com certeza. Então é uma questão que tem que ser adotada como rotina. Particularmente nós que trabalhamos com modalidades que são julgáveis, né? Que tem um juiz que te avalia, eu acho que já começa aí o bom desempenho. Com então, certeza. Quando você vai para uma prova, sua sela está limpa, bem lubrificada, a cabeçada está arrumadinha, a embocadura do seu cavalo está ajeitadinha, a manta limpa, seu cavalo bem escovado, bem trançado, bem cuidado, bem zelado, automaticamente o juiz já vai te olhar com outros olhos. Não tem nada a ver que ele vai te premiar ou não. Lógico, obviamente não. Mas você já começou ganhando um pontinho com ele ali. Já mostra o seu zelo e o seu profissionalismo, né? Exatamente isso. Então, assim, às vezes, o pessoal às vezes fica brincando, você tá cheio de mimimi, cheio de mexericozinho aí, que fica com essa trainha limpinha, bonitinha, brilhando. Não, gente, isso aí é importante. Você vai numa festa na rua com roupa velha? Com roupa suja? Nas culturas equestres mais amadurecidas, isso aí é pré-requisito. Não é? Isso aí, ninguém deixa de fazer isso, não. Eu só quero fazer um comentário com relação às embocaduras para poder ilustrar para os nossos espectadores. O uso de uma embocadura depende do cavalo e do momento do cavalo. Não é? Concordo. Eu posso modificar as embocaduras dependendo da sensibilidade do cavalo e do momento de ensino em que o cavalo está atravessando. Né? Então, são ferramentas para serem usadas conforme a necessidade que se apresentar. Isso é importante. Não é? Sim, e o período do treinamento, né? Durante o período, né? Qual período, qual estágio, né? Vamos dizer assim, que o seu cavalo está. Sim. Importante. A outra pergunta aqui, Cleito, que eu acho que é fundamental, e os ouvintes gostariam muito de escutar a sua resposta a esse respeito, é o tempo médio de trabalho que você leva para preparar um cavalo bem para os concursos de marcha. Ô, Paulo, o cavalo é um ser vivo, né? E, obviamente, é individual. Então, não tem como eu te falar um trabalho de quanto tempo... Por exemplo, o cliente chegou com um cavalo novo. Médio. Quanto tempo você acha que esse cavalo meu vai sair para a pista, né? Então, não tem. Então, vai variar muito. Tem cavalos que chegam aqui bem já adiantados, que se adaptam ao meu manejo, que se adaptam ao nosso sistema, e ele vai sair para a pista já com 2 meses de trabalho, vamos dizer. Tem cavalo que demora 1 ano. Então, vai variar muito de indivíduo para indivíduo, sabe? Sem dúvida nenhuma. Ótima resposta, Cleito. O próprio cavalo vai me falar isso. E outra coisa que um amigo meu uma vez me falou, há muito tempo atrás, o apelido dele é Chiclete, um menino lá, um grande amigo lá do sul de Minas que dá assessoria, que trabalha com uma luteador. Ele falou assim, quando você tiver... Como é que você escolhe seus cavalos que vão para a pista? Ele me falou isso há uns, sei lá, 6, 7 anos atrás. E eu sempre tinha um timezinho que eu levava e tal. E depois que ele me atinou para esse lado, eu passei a usar. Então hoje não é eu que escolho o cavalo que vai para a pista. Eu vou escolher qual cavalo está melhor naquele período para aquela pista. Então eu faço essa escolha faltando uns 15 dias para a prova, por exemplo. E aí é inteligente da nossa parte, né, Paulo? Porque a gente trabalha como as nossas pistas não são padronizadas, por exemplo. A gente tem numa galáxia luteador, você vai em lugar que tem pista que é terra batida, duro, chão duro, pedregoso, às vezes. Vai em lugar que é um gramado. Você vai em lugar que é uma terra solta, que é areia. Então é muito importante a gente saber onde os nossos cavalos vão competir. Eu sempre tento fazer uma pesquisazinha antes de qual que é o terreno que eu vou estar trabalhando. Até isso para saber qual cavalo que vai se adaptar melhor. Qual cavalo que eu vou levar em determinada prova. O tamanho da pista, se é uma pista pequena, se é uma pista grande. Essa é uma dica fundamental. Né? Assim, até foge um pouquinho da pergunta, mas eu acho que é muito válido. Não, ela está completamente Então, pessoal, preocupar muito em estudar o que vocês vão levar. Qual animal vocês vão levar, dependendo do ambiente que ele vai competir
e do tamanho da pista que ele vai encontrar. Outra coisa também Com que é certeza. importante, na hora do transporte, por exemplo, tem cavalo que não viaja bem mais de 2 horas no caminhão ou no trailer. Então, se ele não viaja bem esse período todo, é importante sair um dia antes para a prova, para você adaptar ele já no lugar, para ele descansar para outro dia. Então, essa é uma variável também que a gente tem que estar sempre Ótimo. atinando para ela. Atento a ela, né? E aí, finalizando a pergunta que você fez aí da questão do tempo, é isso. Médio. Então, é mais a sensibilidade nossa de conhecer os animais, de estar presente no dia a dia, que é o que vai dizer quanto tempo que esse animal vai sair para a competição. Sim. Isso é importante as pessoas ouvirem, porque não é uma receita, não é uma fórmula, não é uma produção em série o treinamento do cavalo, né? Então, quando um cavalo chega para ser treinado, ele vai ser inserido num programa de treinamentos. Sim. Que tem várias etapas. Mas para você passar o cavalo de uma etapa para outra, ele é que vai te dizer o momento, não é você que vai dizer. Exatamente isso. Então, o cavalo é que vai dizer o tempo de treinamento necessário para ele chegar onde nós pretendemos. Ele é que vai dizer isso para nós. Né? As pessoas precisam compreender isso. Não é possível marcar um tempo exato para finalizar um trabalho com um cavalo. Né? Não tem como. Só eles vão dizer, né, Não tem como. Só eles vão dizer. Mas você ia dizendo aí. Então, e aí finaliza naquele primeiro item que você me perguntou, que foi a primeira pergunta, o que é o fundamental para você na parte de treinamento, é a sensibilidade. Volta a ser a sensibilidade. Com certeza. E alguns treinadores mais antigos, eles falam, e essa sensibilidade, Paulo, você não consegue ensinar. Então, você pode fazer 300 cursos na vida, você só vai adquirir ela praticando, treinando, trabalhando, conhecendo o seu cavalo, o dia a dia. A sensibilidade que o nosso cavalo exige, ela só vem com a prática. Ela não é, com certeza absoluta. Ela não é treinável assim, não. Eu acredito que não, sabe? Acho que é só o tempo mesmo que vai... É preciso ter sensibilidade, aptidão, muita disciplina, muita paciência, muita persistência. São vários fatores que contribuem para que você desenvolva essa qualidade necessária a um bom treinador de cavalos. Né? E isso vale para a vida da gente, né, Paulo? Nós treinadores, você leva isso para sua vida, né? Com certeza. Com certeza absoluta. E vai de encontro com o que você prega, né? Que é a escola chamada cavalo é exatamente isso. A escola isso, chamada cavalo faz essa sugestão para nós, né? Usar o cavalo como referência do nosso próprio crescimento. Ele assinala isso para nós o tempo todo, né? Com certeza, concordo. Você podia falar um pouco para nós aí dos concursos de marcha, as dificuldades que você enfrenta, como é que é aquele ambiente, só para o público aí ter uma noção de qual é o palco em que você se apresenta e quais são ali as variáveis que você tem que monitorar ali para poder chegar aos seus resultados. Né? Legal. Para eu entender, nós trabalhamos com um cavalo Mangalarga Machador, que é uma raça brasileira, que feita e forjada aqui por nós, e onde a nossa principal competição são os concursos de marcha, que consistem em média de no mínimo de 5 a 6 cavalos por prova, e aí varia, tem prova nacional que é 30 cavalos na mesma categoria, onde esses animais são árbitros. Então, quando você está ali exposto a julgamento, tem muita coisa que pode ser feita, né? E muita coisa vai influenciar no resultado. Então, assim, eu me preocupo, quando eu estou me apresentando meus cavalos, em fazer uma estratégia, sabe, Paulo? Durante a semana. E aí, quando eu estou indo para a prova, eu já sei exatamente tudo que eu vou fazer e a hora que eu vou fazer. Obviamente, tem as variáveis ali do ambiente, do dia, de alguma coisa. Então, é importantíssimo para a galera que apresenta a Mangalarga Machador ter estratégia. O que é ter estratégia? Saber a hora que você vai poupar o cavalo, saber a hora que o juiz realmente está te olhando e você poder exigir um pouquinho mais dele. Uma coisa que o pessoal às vezes não preocupa, como a nossa raça, eu acho que, se não me engano, deve ser uma das poucas raças onde o juiz monta no cavalo, né, para avaliar. Ele não está apenas avaliando do chão, né, vamos dizer assim. Então é muito importante, na hora que você for entregar o cavalo para o árbitro montar, saber se esse cavalo está apto para ele montar. Então, dependendo da prova, você consegue dar uma aliviada, deixar um cavalo um pouquinho mais leve, um pouquinho mais solícito, ou dependendo do árbitro,
vai da sensibilidade da gente também, de já conhecer os atos, se ele gosta de um cavalo um pouquinho mais apoiado, um pouquinho que eu falo assim, um pouquinho mais encostado na embocadura, para ele poder romper mais. Tem árbitro que gosta do cavalo um pouquinho mais leve. Então, essa estratégia é de fundamental importância no resultado também. Boa. E e aí, finalizando, né, Paulo, a sensação de competir é indescritível, é gostosa demais. E a sensação de ganhar é a droga que vicia a gente tanto, né, em competir, né? Então, a gente depois que você nesse consegue... sentido, você tem que tomar cuidado, porque você já está aí partindo para as overdoses. Você ganha Não, todas. não, jamais. Cada dia é um dia diferente, cada competição, a adrenalina é a mesma. Sempre o friozinho na barriga, sempre aquela coisa gostosa que a competição faz com a gente, né? Só um detalhezinho aqui dentro do que você falou. Uhum. Você poderia citar aí algum fator que dificulta o desempenho do conjunto nesses concursos de marcha? Cara, tem vários, né, Paulo? Vamos citar um exemplo aqui. Como o nosso cavalo, no cavalo de marcha, basicamente, assim, ele tem que ter a movimentação é muito importante, o gesto de marcha é muito importante. Ou seja, movimentação e o diagrama de marcha, o jeito que ele distribui os apoios é muito importante. Isso ocasiona uma variação muito grande com chuva. Então, provas com chuva, você tem que tomar muito cuidado com o seu cavalo. Isso aí é uma coisa que o pessoal, às vezes, não preocupa tanto. Um terreno de terra, um exemplo. A hora que choveu, virou barro, muda tudo. Mas muda, sim, certeza, radicalmente. Talvez o animal que fosse ser campeão, ele passe a ser quinto para trás, se você não tomar cuidado. E tem alguns casos, dependendo da movimentação que esse cavalo exerce, ele não consegue se movimentar bem no barro. Então, o pessoal que trabalha, que treina cavalo de marcha, tem que ficar muito preocupado com as mudanças climáticas também, que é uma variável que pode vamos brincar assim, ela pode te eleger ou ela pode te jogar para o buraco, né? Na sua opinião, você acha que os concursos de massas deveriam ser feitos em ambientes protegidos? Ou você acha que é legal contar de vez em quando com essas variáveis aí indesejáveis, né? A chuva e tal? Não, eu sou a favor do indoor, é muito legal, um ambiente coberto, te proporciona um conforto, né, para você, para o cavalo, dependendo. Mas eu acho que sim, a céu aberto ainda é muito importante, porque o concurso de marcha, como qualquer outra prova, ela serve para forjar a seleção. Então, o concurso de marcha, ele serve para mostrar o melhor cavalo de marcha, que teoricamente vai ser um bom indivíduo que vai reproduzir marcha. Então, ela sendo um critério de seleção e o nosso cavalo sendo um cavalo de sela brasileiro, um cavalo de passeio, um cavalo de cavalgada, é de extrema importância, ele também está exposto a essa variação. Claro, Terrenos, porque é a realidade diversos. dele durante o uso, né? Obviamente, né, Paulo, que hoje nós temos cavalos aí que de 2 milhões, 3 milhões de reais que vão lá competir. E aí, os animais super valorizados, a gente, não só eles, mas todos, você teria que tomar um pouquinho mais de cuidado com o terreno, né? Então, tomar cuidado com o terreno. Mas, assim, a variação climática eu acho que é até legal para a Importante. seleção. É porque avalia a rusticidade do cavalo, né, Cleio? Exatamente, esse é o ponto. Rusticidade é a capacidade de adaptação ao meio. Isso é a definição de rusticidade, né? O Exatamente. cavalo que só trabalha num ambiente artificial, ele vai perdendo a rusticidade, a capacidade de se adaptar. E a funcionalidade, né? Que é o que nós estamos falando tanto aqui, né? Ô, Cleiton, nós vamos ter que começar a ensaiar aqui a nossa finalização, porque faltam aqui um pouco mais de 5 minutos. Passa rápido, né? Demais, velho. Então, rapidamente, se você puder dar alguma dica aí, além de todas que você já deu, para o pessoal que quer, aí, que pretende agregar um valor funcional ao seu cavalo de marcha, né? Você pode ficar à vontade. E depois eu faço aqui o encerramento. É assim. Preocupar-se pra gente. E aí, indo de encontro à funcionalidade, cara, vamos preocupar em ser bem sensíveis com o nosso cavalo. Vamos preocupar com a sensibilidade na hora de treinar, na hora de trabalhar. Cleiton, deu uma travada aqui para mim, mas espero que você esteja aí falando. A sua imagem travou para mim. E o seu som também, não estou te escutando nem
Alô? Cleiton? Bom, pessoal, o Cleiton saiu aqui da minha tela, parece que caiu a nossa chamada. E eu quero agradecer a todos vocês pela participação e mais ainda ao Cleiton Alvim por ter nos brindado aqui com a sua presença e com toda a sua competência profissional. Espero que vocês tenham ficado aí bem servidos com todas as dicas que ele ofereceu, que foram importantíssimas e fundamentais para quem é adepto do cavalo de marcha e, sobretudo, para aqueles que participam dos concursos de marcha. E espero que nós tenhamos outras oportunidades de trazê-lo aqui à Escola Chamada Cavalo. Muito obrigado a todos vocês. Continuem nos seguindo aí na Escola Chamada Cavalo e em breve voltaremos com outras lives. Boa noite a todos.